Quero te dar as boas-vindas para a Trilha Direto ao Ponto, um banco de conteúdos direto ao ponto para você aprender de forma rápida e prática tudo aquilo que você precisa para uma vida mais leve, mais organizada e mais realizada. E a aula de hoje tem um tema fundamental que é como ter uma boa rotina de sono. Você vai entender por que essa aula é tão fundamental e por que você precisa estar conectado comigo para poder fazer uma boa gestão da sua rotina de sono. Afinal de contas, ela interfere diretamente na sua capacidade de evitar o estresse, a ansiedade, a depressão. Então, se você sofre de insônia, se você tem uma rotina do sono ruim, tem dificuldade de gerenciar o sono para dormir, para acordar, para ter disposição, conecta comigo que essa aula é para você. E aí eu quero começar falando sobre a importância do sono. Bom, o sono ele regula as principais funcionalidades do cérebro. Ele tem uma função, tá? Não dá para falar assim, mas eu não gosto de dormir. O sono ele tem uma função, que é regular o seu cérebro, que é fazer um processo de restauração das funções do cérebro. E a falta de sono ela acaba causando impactos muito severos, principalmente nas funções executivas do cérebro. O que são as funções executivas? A atenção, a memória, a capacidade de tomada de decisão, a concentração. Então, todas as funções executivas do cérebro, elas precisam do sono bem regulado para que elas possam se restaurar e elas possam performar de uma forma adequada. Se você tem TDAH, que já conta, com disfunções executivas do cérebro, o sono ele é quase que uma prioridade fundamental na sua vida. E aí, a falta de regras, a falta de uma rotina direcionada para o sono vai causar impactos severos na sua rotina, que vai ficar sem previsibilidade, você vai ficar mais exposto à impulsividade, mais exposto a situações reativas, a ser mais reativo às situações e assim ter uma percepção mais elevada de estresse e ansiedade no seu dia a dia. Por quê? A falta de sono causa muitos impactos. Quais são esses impactos? Bom, a falta de descanso e desse processo de restauração faz com que você esteja mais exposto ao estresse, porque faz uma desregulação de hormônios no seu organismo, principalmente do cortisol e da melatonina, e aí você precisa ter uma noite restauradora, um processo de descanso para regular esses hormônios. Então, se você não dorme direito, você vai estar mais exposto ao estresse, assim como o aumento da desatenção, o aumento dos esquecimentos. É mais fácil que você esqueça coisas, que você esqueça compromissos, que você tenha maior exposição a uma desregulação emocional. Já percebeu que quando você não dorme direito, quando você passa uma noite em claro, e principalmente falo isso para quem é mãe, para quem é pai, tem essa noção muito vívida, de como você está muito mais, com as emoções muito mais à flor da pele? Isso tudo tem a ver com a qualidade do sono, com o processo de descanso. E também vai acabar favorecendo a procrastinação. Então, esse é mais um impacto. Porque se você está sem energia, como é que você vai conseguir se engajar em alguma atividade que é difícil, que é complexa, e aí não tem energia para poder se envolver com aquilo. E aí você vai ter uma maior propensão à procrastinação, justamente porque não teve uma noite reparadora, uma noite de sono. Então é muito comum quando você perde uma noite, quando você vai dormir muito tarde, no outro dia você sente aquela ressaca de energia. Você pode até nem ter perdido a noite bebendo ou indo para algum evento, para uma festa, ou qualquer coisa do tipo. O simples fato de você ter ido dormir muito tarde, no outro dia você percebe aquela ressaca de energia, de disposição, que atrapalha as suas atividades. Então vamos para uma jornada rápida e prática, que é a nossa ideia aqui na Trilha Direto ao Ponto. Como dormir bem? Siga este roteiro para você poder dormir bem. Primeiro, tenha horário limite para dormir. Sim, você precisa de horário limite. Você não pode deixar o seu cérebro sem entender um padrão. Ele precisa saber qual é o momento que você vai se dedicar ao descanso. Então ele já vai começar a cobrar quando chegar naquele horário limite. Digamos que é 10 horas da noite. Então ele vai começar às 9 horas e falar: ei, tô cansado, vamos deitar, vamos dormir. E aí você tá lá lutando porque você quer fazer mais coisa, etc. E você agora abriu o celular e vai ver o TikTok, vai ver vídeo no YouTube. Não, tem horário limite. Esse é o limite. Inclusive tem aplicativos que ajudam a bloquear os outros aplicativos, mais estimulantes. Você pode bloquear o YouTube, você pode bloquear o Instagram, você pode bloquear o TikTok, para ele não abrir, inclusive o WhatsApp, para ele não abrir a partir de um determinado horário, que é para te ajudar a eliminar os estímulos que fazem você se engajar e ultrapassar o limite do sono. Então tenha horário para dormir. Outra coisa, não coma, não malhe e não trabalhe até 2 horas antes desse limite. Então, digamos assim, você colocou como limite de horário para dormir às 10 horas da noite. Não adianta
querer malhar às 8 horas, porque você vai se endorfinar, você vai estar cheio de estímulo, você vai estar todo estimulado, ficar trabalhando até 8, 9 horas, sendo que você vai dormir às 10, porque seu cérebro ele vai demorar ainda para poder reduzir as atividades, para começar a regular os hormônios, para começar a produzir melatonina, ficar exposto à tela. Então, assim, não comer porque você está colocando ali ainda o seu organismo em uma alta atividade que custa energia, que é fazer a digestão. Então, evite de toda forma comer, fazer atividade física e trabalhar até 2 horas antes, aliás, ultrapassando 2 horas antes do seu horário limite do sono, ok? É muito importante para que você consiga descansar com mais tranquilidade. Aí vai uma dica para você também organizar o seu ambiente e preparar a sua rotina de sono. A higiene do sono, essa preparação para que você possa dormir bem, principalmente para pessoas que sofrem com insônia, com dificuldade para começar a dormir, é preparar a luminosidade. Luz branca, ela simula a luminosidade do sol. É por isso que nos escritórios a gente dá preferência para luz branca. Por quê? Porque quanto mais luz branca, meu cérebro ele entende que ele precisa ficar ativo. E onde é que mais tem luz branca? Tirando as lâmpadas que tem luz branca, tela, televisão, celular. Então, luz branca, ela estimula para que você fique acordado. Então, o ideal é que você substitua por, em ambientes, assim, chega a determinado horário, que você começa a colocar luz amarela, né? De preferência no seu quarto, coloque luz amarela, apague os ambientes que estão com luz branca, tenha luz indireta, né? Luminárias que dão aquela impressão de maior conforto, que a luz não fica batendo direto na cara. Se você usa celular, coloca a luz amarela no celular, no computador. Tem aquela função Night Shift que você pode colocar tanto no celular quanto no computador para que a tela fique mais amarelada, para não prejudicar tanto. Não quer dizer que é bom, é para não prejudicar tanto a sua capacidade de ter a indução do sono, de começar a descansar e conseguir dormir com mais tranquilidade. Jamais, em hipótese alguma, espere pegar no sono com a televisão ligada. Por quê? A televisão, além de ter a luz branca, ela tem estímulo visual ali de muita luminosidade trocando, do estímulo sonoro. E mesmo que você esteja de olho fechado, o seu cérebro ainda está funcionando. Ele está ativo. Você está tentando ganhar o sono pelo cansaço. Você quer chegar num momento de tamanha exaustão que você não consegue mais ficar acordado. Mas isso não significa que você está indo descansar. Então, em hipótese alguma, vá dormir com a televisão ligada ou tentar pegar no sono com a televisão ligada. Jamais. Isso é o maior crime que você pode fazer pelo seu sono. Mas esse aí é um crime muito severo. E estabeleça horário para acordar. Da mesma forma que se você estabelecer horário para dormir, você precisa ter horário para acordar. Porque, sem padrão, o seu cérebro não sabe como ele deve organizar a experiência do seu início do dia. Porque ele vai engrenar, ele vai começar a pegar. Então ele está lá numa frequência de ondas lentas, ele precisa entender qual é o momento que ele vai aumentar a frequência. E aí vem uma dica que às vezes pode parecer estranha, mas assim, caso você use blackout, caso você use máscara para dormir, isso também prejudica o seu sono, isso também prejudica o seu ciclo circadiano, que é essa gestão, né, do nosso organismo de acordo com o descanso, com o nível de disposição. Porque a gente precisa de luminosidade para o momento que a gente vai acordar. É muito importante a luminosidade do dia para o seu organismo poder começar a produzir os hormônios que vão te despertar, que vão te dar mais energia, disposição. Se você dorme até às 7 horas da manhã e está ali com blackout fechado, e daí você vai abrir, seu organismo vai levar umas 2 horas para ele entender que você acordou. Agora, se você já está com a cortina aberta, ou então pelo menos não está usando máscara, e você começa a ter essa recepção da luminosidade, mesmo de olho fechado, sua retina começa a identificar uma luminosidade e avisa o seu cérebro que, opa, tá na hora da gente acordar. E aí esse padrão vai ajudar você a entender seu nível de disposição, seu nível de energia para as atividades que estão começando ali naquele dia. Então tem horário para dormir e tem horário para acordar. E o ideal é que você garanta de 7 a 9 horas de sono por dia. Isso é o mínimo que um adulto precisa. 7 a 9 horas. Esse é o padrão que um adulto precisa. Qualquer coisa para menos que isso, você está deixando rastros
de danos no seu cérebro, está gerando danos no seu cérebro de forma cumulativa. Então, mas eu fico bem dormindo 6 horas, eu fico bem dormindo 5 horas. Tudo bem, daqui a uns 10, 20 anos a gente vai ver como é que está o seu nível de saúde, seja em termos de estresse, de ansiedade, assim como também possíveis doenças cardíacas, possíveis desregulações hormonais, e pode ser que agora não esteja fazendo diferença, mas eu tenho certeza que daqui a 10, 20 anos a gente vai poder ver o efeito do que a falta de um sono regulado provocou na sua vida. Mas, Márcio, e se eu não consigo dormir? Se eu tenho dificuldade para dormir? Se eu deitar 10 horas da noite e ficar lá com a cabeça viajando e um monte de pensamento? Bom, tem vários recursos. Primeiro caso você tenha aquele excesso de pensamentos antes de dormir, tenha uma caderneta do lado e anote tudo aquilo que está vindo na cabeça. Eu preciso fazer isso, eu preciso ligar para não sei quem, putz, esqueci disso, putz, não sei o que. E vai anotando. Não faz isso no celular, porque é bem possível que você acabe desviando para outros aplicativos e tenha luminosidade. Tem uma caderneta do lado da sua cama e que você já vai anotando e colocando como se estivesse fazendo o download daquilo que está agitando a sua mente. Caso isso não seja o suficiente, eu tenho 2 recomendações. Uma delas é fazer exercícios de respiração e meditação, que são excelentes. E uma outra sugestão é você colocar frequências sonoras de descanso. Não sei se você já viu que tem crianças que dormem com uma frequência sonora chamada ruído branco. E acaba ajudando, de fato, muitas crianças a essa indução do sono, a conseguir sustentar o sono. E é uma coisa que você pode experimentar. Mas você não falou que não é para ter estímulo? Sim, mas esses estímulos, eles são produzidos de acordo com a frequência sonora, que vai te ajudar a estabelecer uma boa frequência neural ali das atividades dos neurônios, das atividades cerebrais, e que são visíveis, inclusive, nos exames de eletroencefalograma, como modificam as ondas, a frequência das ondas cerebrais. Ok? Então, são 2 dicas que eu dou e que, assim, evite ao máximo. Não coloque música, não coloque podcast, audiobook, porque é a mesma coisa da televisão. Você está tentando vencer o seu cérebro pelo cansaço, pela exaustão. Você está tentando dar uma marretada de exaustão para ele poder apagar. Então, evita música, evita podcast, evita audiobook. Eu adoro ler porque ler me faz dormir. Ótimo, algo que te conduz ao sono, porque às vezes a monotonia de ficar lendo à noite, mas lembra sempre da questão da luminosidade, de não botar uma luz que vai te dificultar esse processo de pegar no sono, de indução ao sono. E jamais pegue o celular quando você for dormir, porque ele te mantém estimulado. E quando você acorda, o ideal é que você espere pelo menos 40 minutos antes de pegar o celular. Acorda, vai fazer as suas coisas, sua rotina matinal, fazer esse café, tomar um banho, dar comida pro cachorro, não sei. E aí, depois dos 40 minutos, você começa a mexer no celular, porque senão você tá numa frequência de ondas cerebrais ali e, de repente, você aumenta ela de uma forma muito discrepante, muito rápida. Isso também pode prejudicar o seu nível de energia e de disposição para o seu dia, tá? Aprenda mais sobre higiene do sono, busque mais informação, tem muita coisa de qualidade na internet. A gente pode depois produzir mais outros conteúdos aqui nesse sentido, mas eu acho que essas são dicas essenciais para você já começar a regular o seu sono e ter um melhor aproveitamento tanto do seu descanso como também da energia ao longo do dia. Tá joia? Grande abraço, até a próxima aula.